pela vida dele, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, esses dias serão dias de grande unção. E a cada noite o Senhor está aumentando o fogo nesse lugar. Usa a vida do apóstolo Jéssica, da apóstola Cleide, ministério que o Senhor tem dado a eles nessa nação e em outras nações. Que essa noite a glória do Senhor aumente nesse lugar. E que a palavra que o Senhor vai trazer através deles encontre corações preparados para receber. Quebra agora toda a resistência do diabo e todo o plano do inimigo para frustrar as noites que o Senhor já preparou para nós. Caiu por terra. Nós abençoamos essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu não ia falar, porque o tempo está passando e o meu filho depois fica bravo. Mas é uma bênção. Ele e a Roseli são bênçãos. Mateus, João Victor, tremenda família, né? E é tão bom para nós vermos o que Deus está fazendo aqui, multiplicando assim numa proporção muito grande. Eu tenho certeza que são 10 anos novos que estão começando, completamente novos, um novo nível, um novo patamar, novas conquistas. E o que Deus vai fazer no novo lugar a gente ainda não pode imaginar, mas serão coisas grandes. Nos alegramos, viu? Estão de parabéns, todos estão. E glória seja dada ao Senhor. Amém? Para nós é uma alegria. Chegamos hoje de viagem, viemos correndo, estávamos ali em Cambé, Paraná, Londrina, pertinho de Londrina. E nosso voo seria por Londrina, o voo foi cancelado, mas Deus preparou irmãos que nos levaram até Maringá e pudemos ter um voo tranquilo e estarmos aqui. Não íamos perder essa festa. Eu quase que fui debaixo da chuva do prata aqui, mas eu fiquei quietinha. Mas é bom, glórias ao Senhor por tudo, amém? Deus é bom e nós queremos aqui te abençoar, em nome de Jesus. No livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Quando você conseguir abrir esse capítulo, fique em pé no seu lugar, com sua Bíblia na mão. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito.
Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz assim, diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Feche seus olhos por um momento. Fez uma declaração que muitas vezes nós não entendemos, mas o inferno entendeu. Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nós poderíamos dizer: mas isso é Jesus que ressuscitou, e é verdade. Mas você pega Lucas capítulo 10 e está escrito: eis que vos dei autoridade. Eu acho que você não entendeu. Toda a autoridade foi dada a Jesus, e ele disse: eis que vos dei essa autoridade. Então, essa autoridade está dentro de você por causa do Espírito Santo. Se você crê nisso, para colocar a mão no ombro de alguém, você vai profetizar algo que vai mudar a vida dessa pessoa hoje. Faça isso agora. Profetiza. Profetiza para quem está aí, à direita, à esquerda. Profetiza. Vai mudar a vida dessa pessoa. Profetiza. 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 Profetiza.
eu recebo como palavra profética, ela faz parte da minha vida. Agora, e não há força do inferno pode roubar essa palavra. Ela se cumprirá. Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode se sentar, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é muito bom. Eu estou muito feliz, sabe, queridos, porque nos últimos tempos Deus tem dado muita alegria. Quando a gente vê filhos abençoados, a gente fica mais alegre ainda. A maior alegria de um pai é ver filho abençoado. Me alegro muito pela vida do Josué e da Rosíris, das lutas que nós passamos juntos. Sabemos que em todas essas coisas somos mais que vencedores. E que o propósito de Deus nas nossas vidas nós vamos cumprir. Não passaremos para outro. E a palavra de Deus para nós é muito clara, e nós vamos pegar nessa palavra, Josué e Rosíris, nós não morreremos até ver cumprir em nossas vidas tudo que Deus prometeu. Aleluia. Deixa eu colocar você nessa palavra que não é muito longa, é pequena. Eu já não sou de falar muito, então a coisa será bem menor ainda. Mas essa se passa angústia e tristeza, e como uma nação, do dia para a noite, se torna de orgulho em uma nação que está desesperada. Nós podemos sentir na pele tudo aquilo que estava acontecendo naquele povo. Eu e minha esposa estávamos ali naquela semana, pudemos compartilhar e ver a tristeza que dominou aquela nação. Algo que ninguém esperava. E quando nós estávamos regressando para o Brasil, que já foi um milagre, eu já devo ter contado esse testemunho aqui, não vou repetir, como Deus nos colocou naquele avião de volta, como é que Deus usou o anjo Shequim para nos colocar dentro do avião. E quando nós chegamos no Brasil, a primeira preocupação nossa era entender por que essas coisas estavam acontecendo, em especial na nação americana, que foi uma nação que começou aos pés de Jesus, uma nação que começou dentro de santidade. Essa nação foi formada pelos Quakers, que vieram da Inglaterra e era um povo de 100% de santidade. E essa nação começou com a Bíblia com base em todas as áreas, cultural, educação, na área da psicologia. Os deputados não se assentavam nas suas cadeiras sem orar antes, sem colocar a Bíblia em primeiro lugar. E aquela nação se tornou uma nação tão poderosa no mundo inteiro, de repente estava sem saber o que fazer diante de um desastre. E Deus mostrou a questão do juízo de Deus quando alguém sai da sua posição que Deus deu de autoridade. Quando você analisa de 2001 para trás, você descobre que aquela nação que foi formada à base da palavra de Deus se desviou da palavra de Deus. Tiraram a Bíblia das escolas, tiraram a Bíblia da psicologia, tiraram a Bíblia da educação, tiraram, e os deputados novos não querem nem saber da palavra. E os Estados Unidos se tornou a sede do satanismo e do homossexualismo. Então o juízo começou sobre aquela nação. A nação tem sido castigada por todas as coisas, e nestes últimos anos, praticamente uma nação que já não tem mais uma economia estável, com uma dívida externa que não consegue pagar mais, em outras palavras podemos dizer à beira da falência. E a gente fica pensando, como que pode isso acontecer? E voltando para o Brasil, ficamos analisando isso, e Deus disse, mas isso não é restrito aos Estados Unidos, isso é sobre qualquer lugar onde me deixarem. Onde me deixarem, farei isso. E aí Deus me lembrou que havia algumas profecias também sobre o Brasil. E eu corri no meu baú,
onde todo mundo guarda suas coisas antigas, amém? E ali eu descobri, reli as profecias de Samuel Doctorian, que ele recebeu de revelação de Deus no ano de 1998, quando Deus o colocou por alguns meses na cidade, melhor, na ilha de Pátimos, no mesmo lugar onde João teve a revelação do Apocalipse. E ali ele ficou diversos dias, e ali Deus trouxe uma revelação sobre os últimos dias. Eu corri naqueles papéis imediatamente. Aquilo ele escreveu em 98, e nós estávamos no ano de 2001, 3 anos depois. Eu corri primeiro em Nova York para saber sobre Nova York, e estava escrito assim no alto da página, ele escrevendo as profecias que o anjo trouxe para ele. Ele escrevia: Nova York, as torres cairão. Estava profetizado há 3 anos atrás, antes de cair. Mas uma coisa que me chamou a atenção é de que todas aquelas profecias, que a maioria delas já se cumpriu, foram dadas com muito tempo de antecedência. E aí eu comecei a estudar essa questão de profecia e juízo. Fala para nós em profecia e juízo. Olha para o irmão, assim: Deus não quer trazer juízo. Não, olha para o irmão, assim: Deus não quer que ninguém sofra. Mas Deus tem princípios. Então o que Deus faz? Ele avisa antes. Eu vou repetir. Ele avisa antes. Ele avisou os Estados Unidos antes. Profetas falaram. Pastor David Wilkerson, que já é falecido, eu tenho as mensagens dele antes de 2001. E antes de 2001, aquele pastor pregava na televisão sobre o povo se arrepender e voltar, e ninguém deu bola para aquilo. Então Deus é assim: Ele avisa, Ele avisa, Ele avisa, Ele avisa, e se a pessoa não toma providência, Ele traz juízo. Vai embora no teu irmão assim, o pastor está dizendo: Não, me ajuda, fala igual José, me ajuda, fala bem alto, fala para você assim: Deus está te avisando faz muito tempo. E aí eu comecei a ficar preocupado com algumas coisas e fui olhar sobre a Tchecoslováquia. E lá estava escrito: a Tchecoslováquia será inundada por águas. E no ano seguinte houve uma grande enchente que destruiu muitas cidades da Tchecoslováquia. Estava nos jornais. E eu comecei a analisar uma por uma as profecias e fiquei com um pouquinho de medo de descer até o Brasil. E quando cheguei ali no Brasil, uma das coisas que chamou a atenção dizia: haverá terremotos em muitas cidades brasileiras. E aí a cabecinha da gente é tremenda. Assim, mas no Brasil não tem terremoto. Vamos falar assim: mas quando Deus fala, onde não tem, acontece. E de 2001 para cá, muitos tremores de terra têm acontecido na nação brasileira. Nós estávamos em Londrina esse fim de semana, e na sexta-feira, um terremoto na Argentina fez toda Maringá balançar a ponto das pessoas saírem às ruas e ver os prédios balançando, e muita gente apavorada. Tem a foto nos jornais. Aconteceu esse fim de semana. Porque neste mundo ninguém está isento do juízo de Deus, mas Ele avisa antes. Você já ouviu falar da cidade de New Orleans? E quando New Orleans foi atingido por aquele furacão que foi inédito, porque foi um furacão que passou, destruiu e voltou, coisa que não é normal nos Estados Unidos. E aquele furacão volta na mesma cidade e termina a destruição. E você diz: mas como é que pode? E aí você analisa a história. New Orleans é a sede dos Estados Unidos do pior carnaval que existe, pior que o Brasil. Mas e aí, Deus avisou? Avisou. Profetas ficaram um ano indo de igreja em igreja, dizendo: santidade, voltem, se arrependam, entre em unidade. E a igreja de New Orleans não ligou. E Deus trouxe o juízo. Deus avisou Nínive. Deus avisou Nínive: vou destruir essa cidade.
que o juízo não veio. Aleluia! Então, irmão, eu vou falar assim, a palavra profética sempre tem dois sentidos. A primeira é de avisar, e a segunda, cumprir o que Deus falou. Vocês aqui? E aí eu comecei a analisar, eu quero colocar isso porque é importante para mim falar sobre esse assunto. Quando a gente olha a igreja brasileira, nós estamos pertíssimo essa quarta-feira em Brasília, e Deus foi tão bom que conseguiu juntar pastores do Brasil todo. Nós vamos ter a maior concentração de pastores do Brasil em Brasília, dia 7 de setembro, para nos arrependermos, para dobrar nossos joelhos e pedir perdão ali, não pelo pecado só da nação, mas pelo pecado da igreja. E vamos estar ali diante do Senado para fazer atos proféticos, porque nós cremos que Deus pode suspender o juízo dessa nação. Porque quando você olha a igreja, de modo geral, há muitas exceções, há muita gente fiel, mas você descobre tantos escândalos no meio da igreja, tanto adultério no meio dos pastores, tanto uso indevido do dinheiro. Você vê que aquelas pessoas que Deus está dando dinheiro para ir para a televisão, ao invés de usar a televisão para evangelizar, usam a televisão para falar mal do irmão, criticar um, criticar o outro. Essa é a igreja que está acontecendo. E quando a gente olha essa podridão toda, a gente recebe um impacto na nossa alma, no nosso espírito. Mas eu quero dizer algo para você. Ezequiel estava numa situação pior que a nossa. Eu vou repetir. Ezequiel estava numa situação pior que a nossa. Porque Deus mostrou para ele ossos sequíssimos, estavam mortos há muito tempo. Agora podemos falar assim, a nossa nação ainda não está morta. A igreja ainda não está morta. Há esperança. Aqueles ossos de Ezequiel não eram simplesmente mortos, estavam mortos há muito tempo, eram sequíssimos, estavam secos demais. E por que Deus chamou Ezequiel e não chamou outro num momento tão terrível? Porque Ezequiel era um profeta que já estava acostumado a profetizar para coisas impossíveis. Ele estava acostumado a profetizar para a montanha, profetizar para o vento, profetizar para a água. Ele profetizava coisas que ninguém pensava, porque todo mundo pensa em profecia para a gente, e ele profetizava para coisas inanimadas. Então Deus, é você que tem a palavra profética para levantar um morto. Olha o que vamos falar assim, Deus começa usando um profeta com coisas pequenas. E se ele vê acontecer, cresce a fé, e ele começa a profetizar coisas grandes. Põe a mão no nome de alguém e fala assim, essa noite Deus vai te levantar no novo mover profético. Deixa eu falar algo para você. Nessa noite eu sinto isso no meu espírito, por isso que a mensagem é pequena, porque Deus quer levantar aqui homens e mulheres que não olhem a morte, que não olhem a situação ruim de tudo que eu falei, que não estejam vendo as coisas ruins, mas Deus quer levantar hoje aqui homens e mulheres que vão olhar a ressurreição das coisas, que vão olhar onde a morte é possível ser ressurreto, onde a morte tem ressurreição à vida. Estão olhando a coisa ruim, mas eu não estou olhando para essa coisa ruim, eu estou olhando para aquilo que vai levantar essa coisa ruim, eu estou olhando para aquela morte que vai vir uma ressurreição e uma vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, nós estamos diante de algumas leis que estão para sair, e não se iluda não, as leis vão sair, as leis da homofobia vão sair. Não se iluda não que houve um recuo, e muita gente não sabe o que esse recuo houve. Esse recuo, não, perdão, né? É só diante de um aniversário, não tem que falar sobre profecia.
Mas tem muita gente que falou, nossa, nossa bancada evangélica foi tremenda. Irmão, não foi nada disso. Foi um acordo político. É vergonhoso dizer isso, mas foi um acordo político. Havia uma possibilidade de fazer uma CPI contra aquele camarada, e você sabe o nome dele, Palocci, e a CPI ia sair, o governo não queria que a CPI saísse, e a bancada evangélica disse, se você colocar um kit homofóbico, nós votamos pela CPI. Então eles disseram, então a gente tira o kit homofóbico, e a bancada evangélica disse, então a gente não põe CPI de corrupção nenhuma. Alô? Essas leis vão sair. As leis do silêncio vão piorar. Mas eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite. E tenho dito isso já em muitos lugares, não é a primeira vez. Nós vamos continuar fazendo ato profético, nós vamos a Brasília, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar jejuando. Mas eu não estou preocupado com isso, porque eu tenho uma palavra de Deus que haverá um grande avivamento nessa nação. Há uma palavra maior do que qualquer lei, há uma palavra maior do que qualquer coisa. Haverá um grande avivamento nessa nação, haverá uma grande colheita nessa nação, e nada vai impedir o que Deus vai fazer aqui. O irmão fala assim essa noite: você tem que sair daqui com uma nova visão profética. Mesmo porque Deus já mandou um anjo para cuidar de você hoje. Esse anjo já está atrás de você. É o anjo Nazareno. Vai tocar fogo em você hoje aqui. Porque você vai andar a partir de hoje não mais olhando as coisas ruins que tem, a gente sabe, mas você vai começar a ser um profeta que vai profetizar. Olha, tem coisa ruim, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai haver ressurreição. Aleluia. E eu vou mostrar para você como é que Deus faz. Deus começa a caminhar com mudanças. E as mudanças vão acontecendo. Eu tenho certeza que muitos de vocês sabem que há muito tempo atrás não se adorava. A igreja era feita de cantores, de cânticos para agradar o povo. Eu lembro que na igreja que eu fazia parte, quando era igreja normal, a gente cantava, e depois aquele que estava dirigindo dizia assim, qual você quer agora? E eu falava, dá o boi número tal. E a gente cantava o número tal. Aí ele falava, e agora? Quem quer mais? Então a gente cantava para agradar a alma das pessoas. E a igreja passou por isso, e ainda tem igreja assim, mas fique tranquilo, Deus já levantou um novo mover de adoração. Pessoas que adoram o Senhor de verdade, pessoas que se derramam na presença do Senhor, pessoas que louvam o Senhor, pessoas que adoram o Senhor, pessoas que dão valor a Deus e não a mais ao homem, pessoas que não estão preocupadas com o que as pessoas pensam dele, mas estão adorando o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Há tantos anos atrás, talvez 20 anos atrás, falar em guerra espiritual era dizer que a gente era herege. Falar em libertação a gente era herege. Mas hoje toda a igreja faz guerra espiritual, aleluia. Toda a igreja hoje tem visão profética. Hoje a gente já vê os dois por aí, alô? São os dois proféticos que creem além das circunstâncias. São aqueles que vão fazer atos proféticos independente do que estão pensando ou falando. Pode ser a coisa mais doida, mas ele crê. Porque quando aquele povo deu 7 voltas em volta com uma muralha, ficou olhando para a muralha e gritou para a muralha, se fosse hoje sairia na Globo. Povo doido que grita para a muralha. Mas as muralhas caíram. Deus já está levantando os atos proféticos. Cidade de Vitória da Conquista, muitos anos atrás, tinha um homem doido lá. Verdade, chamava ele de doido, falava que ele era esquizofrênico, apóstolo Rubens. Andava pela cidade sozinho, descalço, profetizando. Muitos anos atrás, a igreja se levantou contra ele.
Mas a cidade foi mudando. Deus começou a usar o ato profético. Era doido, mas começou. A cidade começou a mudar. A igreja começou a mudar. Apareceram novos profetas. Hoje, até o prefeito já entregou a chave. A cidade hoje é uma das cidades que mais cresce na Bahia. E hoje a igreja é uma das maiores do estado da Bahia, em toda a região. Eles conseguiram fazer algo inédito, ter um rodoanel em volta da cidade. Eles conseguiram, num dia, reunir todo o povo de Deus no rodoanel de mão dada e cercaram toda a cidade no rodoanel. Aleluia! Olha para eu falar assim, isso está acontecendo. Mas se você não percebeu, isso está acontecendo. A gente entrava nas igrejas e cadê as crianças? Estavam lá no salão sendo cuidado por alguém. Os piores lugares e ninguém cuidava das crianças. Mas Deus está mexendo com isso. Hoje você encontra crianças profetas. Hoje você encontra crianças totalmente libertas, crianças que oram, crianças que profetizam, crianças que dançam, crianças que louvam, porque Deus está mudando a nova geração que começou agora. É uma geração que vai mudar a história dessa nação. Aleluia! Levanta o irmão e fala assim, e finalmente, da primeira parte, Deus trouxe o apostólico. Por que o apostólico? Para que houvesse paz na igreja, para que orientasse filhos. Lembrou? Glória a Deus. Eu tenho uma boa notícia. Quantos querem? Vai haver ressurreição. Não, se fosse na Argentina, estavam pulando. Eu vou repetir, vai haver ressurreição. Ezequiel estava diante da situação pior que existe, só ossos. E Deus falou, profetiza que eles vão viver. Profetiza. Profetiza. E ele começou a ver que começa a crescer tendões. Eu fui buscar um dicionário, diz que os tendões são cordões fibrosos que saem dos músculos, se fixam nos ossos. Através desses tendões, podemos transferir a força do músculo para o osso. Forma o princípio da alavanca. E esse é o tendão. A igreja está recebendo os tendões. Pessoas que são a alavanca dos outros. Pessoas que ajudam os outros. Um não pode caminhar, o outro vai te empurra. Outro não pode, outro vai te ajuda. São os tendões que estão aparecendo. Vai haver ressurreição. Os tendões estão aparecendo. Aleluia. Ezequiel olha depois dos tendões, ele vê carne, mas a tradução não é muito boa para o português. Eu fui buscar a tradução, é músculo. Músculo fica embaixo da pele e ele começa a ver o corpo todo ser coberto de músculo, porque o tendão vai ligar o músculo ao osso. O osso já existia e agora tem o tendão que liga, e agora vem o músculo, e você descobre que uma das coisas importantes do músculo é conservar energia para o corpo. Precisa de energia. E o Espírito Santo está trazendo pessoas cheias do Espírito para trazer energia para o corpo. Porque a Bíblia diz, até no casamento tem que ser dois, porque um cai, outro levanta. Se o outro cai, outro levanta. Sempre tem alguém para levantar alguém, tem que ter energia no corpo. E sabe como é que consegue energia? Quando anda na mesma visão. Glória a Deus. Põe a mão no nome de alguém e fala assim, o pastor disse que a energia vem pela mesma visão. Põe a mão no nome de alguém e fala assim, não tente andar na sua visão própria. Põe a mão no nome do irmão e diga assim, não desfaça em torno de você agora. Depois que ele viu os músculos, ele viu a próxima. E eu diria para você, o maior órgão do corpo humano
Eu não vou dizer qual é, pensa. O maior órgão que o corpo humano tem chama-se pele. Esse é o maior órgão do corpo humano, porque ele cobre tudo. Não adianta andar só na mesma visão e não adianta ter alavanca, tem que ter cobertura. Ninguém pode andar sem cobertura. Cobertura que protege, cobertura que traz a proteção. Os músculos estão cheios de vigor, os tendões estão prontos para dar alavanca. Se não tiver cobertura, vem ataque de fora. A cobertura vai proteger, a tua pele, a tua cobertura espiritual vai proteger. Esse é o tempo de andar debaixo de cobertura. E eu vou continuar afirmando: quem não tem cobertura é orgulhoso, está a ponto de cair pela sua soberba. Alô? Mas eu quero dizer algo para você: apesar dos tendões, apesar do músculo, apesar da cobertura, eles não ressuscitaram. Precisava do Espírito. Eu vou repetir: precisava do Espírito. Nós podemos ter estruturas, igrejas tremendas, e estamos debaixo de cobertura, estamos na mesma visão, a gente um ajuda o outro, mas se não tiver o Espírito, não terá vida. Será corpo morto, mas não terá vida. Precisamos do Espírito Santo. É Ele que vai dar vida, é Ele que dá vida. Aleluia! Olha para você, é o poder. Não, vamos alto, é Espírito Santo. É o poder. O que faz? É a igreja. Não tenha necessidade nenhuma. Põe a mão na mão assim: é o poder que faz a igreja abalar o mundo. Fala mais: é o poder até para atrair os anjos de Deus. É o que eu vou fazer. Mudou a vida de muitos. Pode mudar a sua hoje. Nós estamos vivendo a década mais importante da história, irmão. Eu vou repetir isso. Isso é muito forte para mim. Deus falou claro: essa é a década mais importante, a que vai definir coisas definitivas para o Brasil, para a igreja brasileira, coisas conclusivas, algo que vai ser para sempre, não vai mudar mais. É essa década. Essa década Deus vai separar os que são dos que não são, vai separar o que é morto definitivo daquele que quer ressuscitar, vai separar o profeta falso do profeta verdadeiro. O profeta falso, ele não está interessado na vida, ele está interessado no recurso da vida, mas o profeta verdadeiro está interessado na vida, porque é a vida que vai dar o recurso. E os sinais estão aí, porque Deus está dizendo: levanta a igreja, profetiza, para que não venha juízo, mas venha o ressuscitar do corpo de Cristo. Profetiza, profetiza. Será que nessa noite Deus vai encontrar profetas aqui que querem ver vida e não morte? Profetas aqui que creem que o Espírito Santo pode levantar? Profetas aqui que podem dizer assim: eu sei que a coisa está ruim, mas eu tenho uma palavra profética que pode mudar essa circunstância, pode mudar na minha família, pode mudar no meu emprego, pode mudar no ministério, pode mudar em qualquer lugar, porque osso seco é osso seco. Acho que você não está recebendo essa palavra. Deus quer levantar profetas aqui hoje. Não, porque quando fala levantar profeta, tem gente que pensa: então o apóstolo Josué vai ter que estar lá na frente e me consagrar. Estou consagrando um profeta, não estou falando isso. Estou dizendo: você é um profeta natural que Deus quer levantar. Profeta que vai profetizar na tua casa, profeta que vai profetizar no trabalho. Ele não está falando de unção para trabalhar na igreja, ele não está falando de carne, ele está falando uma unção para crer em milagres, uma unção do profeta que olha o gordo e diz assim: não vai ressuscitar. É essa unção que Deus quer derramar hoje aqui. Alô? Pastor, a
gente entende aqui profético, que o nosso José já ensinou a gente, batalha espiritual, mapeamento, atos proféticos. Então hoje faz parte de uma unção profética ministerial. Eu não estou aqui para falar disso, aqui tem um doutor no assunto que é o apóstolo Josué para ensinar você como fazer atos proféticos, como fazer isso, fazer aquilo. Eu não estou falando disso essa noite, eu estou falando de profetas segundo Ezequiel, que são homens que Deus vai levantar, homens e mulheres que Deus vai levantar, não porque tem um cargo profético, porque fez uma escola profética, não, vai levantar uma boca profética para trazer vida no lugar de morte. Homens e mulheres que vão crer pelo Espírito, que podem mudar as circunstâncias. O irmão fala assim, você não está com um cara que está recebendo. Deus avisa antes. Eu não vim aqui para avisar do juízo de Deus, porque você já conhece o juízo de Deus. Vim aqui para avisar que Deus quer levantar pessoas aqui que sejam boca profética para profetizar sobre a morte, para trazer vida. Profetizar onde a coisa está ruim para trazer vida. Deus quer levantar boca profética que precisa, sim, precisa ter tendões, precisa ter osso, precisa ter músculo, precisa ter cobertura, mas precisa do Espírito, porque é o Espírito que dá vida. Se não tiver Espírito, não adianta nada. Chegou o momento de receber, não unção profética, não unção apostólica, não unção pastoral.